Olá, aqui é mais uma vez Nave Costa e hoje eu venho para dar uma resposta a um seguidor que me fez uma pergunta muito interessante na semana passada. Isso porque eu gravei um vídeo perguntando para as pessoas que estão me acompanhando no programa N Costa Comunicação de Alta Performance se havia algum assunto que eles queriam que eu tratasse por aqui. E um seguidor chamado Luiz Fernando Garibaldi me fez uma pergunta muito interessante. Ele pediu para que eu falasse se existe algum exemplo de erro linguístico ou falha na linguagem jurídica que tenha feito com que algum advogado perdesse a causa. Bem, Luiz Fernando, nós precisamos considerar duas questões. Fundamentadas num princípio jurídico que se chama princípio da instrumentalidade das formas. O que diz esse princípio jurídico? Que o processo ele não pode ter um fim em si mesmo, que a petição inicial ela não pode ter um fim em si mesma. O que quer isso dizer? A petição inicial ela precisa cumprir a função para o qual ela foi criada. Estou falando da petição inicial, mas isso se aplica a todas as petições ou a todos os documentos por meio dos quais é possível de se fazer um pedido na justiça. Bem, com base nesse princípio jurídico, então, nós temos que pensar que existem dois receptores potenciais para estas petições, seja petição inicial ou seja petições de um modo geral. O primeiro receptor potencial é o juiz. O juiz, então, por esse princípio, ele se comporta da seguinte maneira. A função dele é fazer o processo caminhar, ou seja, erros linguísticos que não inviabilizem o discurso jurídico desse peticionário serão considerados meros erros materiais. O que quer isso dizer? Eles não terão poder de influência para invalidar o discurso jurídico, a não ser que esses erros, eles decorram de tal forma que da narrativa do fato seja impossível de se chegar à conclusão daquilo que o peticionário está ali requerendo por meio daquela petição. Mas existe um segundo receptor potencial. Esse segundo receptor potencial é o advogado da contraparte. E eu costumo dizer sempre que o receptor do discurso jurídico mais perigoso numa questão processual não é o juiz, e é sim o advogado da contraparte. Por quê? Porque o advogado da contraparte, ele se utilizará sim dessas falhas linguísticas como uma abertura interpretativa para buscar invalidar o discurso do peticionário que praticou esses erros na sua petição. E essas aberturas, elas são brechas dentro das quais esses advogados da contraparte entram para encontrar elementos para construir uma contra-argumentação. Então, qual é o grande perigo de se praticar erros linguísticos ou erros que denotem abertura interpretativa, ambiguidade ou obscuridade na peça jurídica? É que esse advogado da contraparte, ele se utilizará de todos os elementos possíveis, inclusive dos erros linguísticos, para desconstruir o discurso da parte, que é o peticionário que porventura tenha praticado esses erros linguísticos. Um exemplo, Luiz Fernando, é o uso dos verbos no mais que perfeito, que são aqueles verbos com a terminação, por exemplo, ara, como quem diz falara, comprara, estivera. Por exemplo, se eu construo uma ideia da seguinte forma: o acusado foi ao local onde cometera o crime. Existem aí duas ações pretéritas. A primeira ação é a de ir, e a segunda, de acordo com a construção da frase, é a de cometer o crime. Mas eu te pergunto, isso na construção da frase, coloquei a primeira ação e a segunda ação. Na prática, qual dessas duas ações aconteceu primeiro? Ele foi ao local ou ele cometeu o crime, o acusado?
O verbo no mais que perfeito, via de regra, existem exceções, mas via de regra, ele é passado do passado. Ele denota uma ação passada em relação a outra ação que também é passada. E nesta construção, o acusado foi ao local onde cometera o crime. É claro pela interpretação que ele cometeu o crime antes de ir ao local. O que nos leva por pressuposição a compreender que o verbo ir não deve ser interpretado como ir, mas como voltar. Então significa dizer que primeiro o acusado cometeu o crime e depois ele foi ao local. Ou seja, ele voltou ao local. E isso pode ser sim uma brecha, caso o advogado ele não saiba utilizar esse verbo no mais que perfeito. O que muitos fazem, ou pelo menos a maioria faz, como se fosse um modismo linguístico ou uma forma elegante de se utilizar a linguagem jurídica. Para o juiz, situar as ações no tempo, haja vista que o discurso jurídico é um discurso pretérito, é importantíssimo. E a partir de um discurso como este construído, o juiz ele pode pedir produção de provas, ou isso pode servir de inferências para o juiz construir uma conclusão a respeito do caso. Tomara que eu tenha respondido para você de alguma forma, Luiz Fernando. Muito obrigada pela sua participação. Eu aguardo mais considerações suas. Até a próxima. Tchau, tchau.